Paz e graça, meus irmãos. Bom dia, boa noite, boa tarde. Eu não sei a hora que você vai escutar e assistir essa aula, mas hoje estou aqui nas minhas origens, num quarto muito humilde, onde eu fui criado. Foi nesse quarto que Deus falou comigo, foi nesse quarto que o Senhor, muitas vezes nas minhas noites, quando criança, me ajoelhava ao pé dessas camas, da cama daqui desse quarto, para orar. Eu estou na casa dos meus pais adotivos, onde eu fui criado, então por isso que estou com um cenário novo, mas ao mesmo tempo eu gostaria mesmo que essa comunidade ela se tornasse um lugar onde eu pudesse também ser eu, trazer vocês para dentro da intimidade junto comigo, né? Bom, hoje a nossa aula nós iremos falar sobre os anjos e a vida de oração. Na aula passada nós falávamos, semana de espiritualidade, nós falávamos da importância do relacionamento com Deus que parte do secreto, que parte da intimidade, que sai da externidade e vai para aquilo que é escondido, para a interioridade, né? Eu quero pegar com vocês a passagem de Juízes capítulo 6, para que nós possamos entender como que é aí o caminho dos anjos. Vocês sabem muito bem que a minha vida, o meu ministério é muito ligado aos santos anjos e eu sempre aqui nas nossas aulas, na espiritualidade, eu vou trazer a realidade angélica para vocês. Mais um pouco para frente, eu irei fazer um curso só de angelologia, assim, pesado para vocês aqui, né? Vocês sabem muito bem que um curso de angelologia, ele custa, então quem vai ser aluno não vai pagar esse curso. Eu vou lançar esse curso depois, lá para janeiro, fevereiro. Esse curso vai ser lançado, vai ser bem denso, mas vocês que são meus alunos não irão pagar, tá bom? E ele vai custar em torno de R$250. E para vocês, porque vocês estão fiéis aqui, é uma cortesia minha e um modo também de agradecer a vocês por tudo. A palavra se encontra em Juízes capítulo 6 e diz assim: O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do terebinto de Efra, que pertencia a Joás de Abiezer. Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvá-lo dos madianitas. E o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Que o Senhor esteja contigo, valente guerreiro. E Gideão lhe respondeu: Eu te peço, meu Senhor, se o Senhor está conosco, de onde vem tudo quanto nos acontece? Onde estão todos os prodígios que os nossos pais nos contavam, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? E agora o Senhor nos abandonou e nos deixou cair sobre o poder de Madian. Então o Senhor se voltou para ele e disse: Vai com a força que te anima e salvarás Israel das mãos de Madian. Não sou eu quem te envia? Bom, essas são as palavras do anjo do Senhor. E o anjo do Senhor, primeiro, ele aparece em um momento muito de dificuldade da vida, não só de Gideão. Nós temos que entender que quando Deus chama alguém, Deus não chama aquela pessoa somente para que ela entre em um relacionamento intimista, individual com Ele. Nós temos que entender que quando Deus chama a você, quando Ele tem um propósito na tua vida, na minha vida, Ele é um propósito para a comunidade que está em volta de você. Não é algo que é somente para mim, mas envolve tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Então, eu quero, através desse pequeno trecho, que é a história desse homem que foi conhecido como um jovem pequeno, que era da último da tribo de Manassés, que era uma tribo pequenininha. Então ele era o último do último. E Gideão, ele estava vivendo algo muito interessante historicamente naquele tempo. Os madianitas, que são os descendentes de Ló, para quem não sabe, é aquele sobrinho de Abraão que morava em Sodoma, pelo qual os anjos de Deus desceram e salvaram ele, né? Ele teve filhos com as suas filhas, um incesto, e desse incesto nasceu Madian, que se tornou um povo meio parentado com Israel, mas que tinha hostilidade a Israel. Então, os madianitas eram muito ricos, muito poderosos, muito fortes, né? E Madian se torna aí um grande problema para Israel no tempo em que Israel está tomando posse da terra prometida. Josué já tinha morrido, e porque Josué morreu, porque Josué esteve próximo de Moisés, então até então o povo adorava o verdadeiro Deus. Mas depois disso aconteceu o quê?
aconteceu que o povo começou a se distanciar do Senhor. Então, Deus, de tempos em tempos, ele levantava juízes, chamados assim, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, que conduzia Israel contra inimigos poderosos. E Midian, então, um inimigo poderoso, um inimigo que vinha, não somente matava crianças e homens e mulheres, mas fazia uma maldade muito grande. Eles colocavam fogo nas plantações para que Israel morresse de fome. Foi um tempo muito difícil em Israel. Israel teve muita mortalidade infantil por isso, porque as mães não conseguiam nem mesmo amamentar, isso já está na história. Então Midian vinha como um gafanhotos, né? E comia tudo que tinha, punha fogo. Então você tem uma realidade de Gideão, que era um agricultor junto com seu pai, ele era filho de Abiezer, e ele era jovem. E o que ele estava fazendo? Ele de noite tinha feito a colheita escondida e ele estava dentro do lagar escondido para malhar o trigo, para que os madianitas não viessem roubá-los. Então o que quer dizer? Ele escondia o alimento. Ele colocava o alimento dentro de um lugar secreto. Bom, foi mesmo nessa angústia, nessa tristeza, nesse medo, no que poderia se acontecer com Midian, com Midian fazendo as coisas em Israel, com esse medo terrível do que poderia ser, o que poderia acontecer, porque se Midian entrasse e tirasse toda a comida, tudo aquilo que eles tinham, o que poderia acontecer com eles, né? A gente sabe muito bem que eles poderiam morrer. Então, dentro dessa realidade, ele está angustiado. E é mesmo na sua angústia, então, que ele vai ter essa visão. Ele vai ver, e a palavra diz que o anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do terebinto de Efra, que pertencia a Joás, pai de Gideão. Então, pense bem, sabe aquela árvore que você tinha na sua casa? Que você ficava debaixo da árvore, talvez até mesmo na calçada, ou aquela árvore que você ficava debaixo para poder conversar com seus parentes, onde muitas vezes na sombra, quem morou na roça sabe, o quanto é gostoso ficar debaixo de uma sombra de árvore. Pois é, no lugar do encontro, no lugar onde as pessoas se encontravam. Gideão, por sua vez, está no lugar onde ninguém o vê. Gideão, por sua vez, está com medo dos midianitas. Gideão, por sua vez, está fazendo algo escondido. O anjo vem como um visitante, assim como fez com Abraão lá no Carvalho de Mamre, e se senta debaixo. E quando ele se senta, ele fala algo muito interessante. Gideão está lá, ele olha para dentro da casa de Gideão que está lá e diz: que o Senhor esteja contigo, valente guerreiro. Então Gideão, agora você imagina a postura de Gideão, tipo, nossa, me descobriram aqui. Me pegou no pulo, né, cara? Eu tô fazendo escondido quando todos estão dormindo, e aí esse homem aparece aí para poder me dar essa paz. Quem é esse homem, né? Primeiro ensinamento que nós vamos ter diante de tudo isso é que o Deus de Israel não dorme. O teu guarda não dorme. E esse não dormir é algo que demonstra que Deus, ele é maior do que o nosso cansaço, maior do que as nossas limitações humanas. Ele é capaz, então, de estar no crivo do momento mais difícil da nossa vida. Então, o anjo do Senhor aparece a Gideão no momento de uma prova muito grande, de um momento de dificuldade muito grande, de medo, de angústia e de profunda aprovação. Primeira coisa. Então, ora, Rafa, você está dizendo para mim que o anjo, ele só vem quando eu estou na prova? Não. O anjo, ele permanece conosco, o seu anjo da guarda, e os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, diz a palavra. Mas é justamente no tempo da prova, no tempo do deserto, no tempo da provação, que nós experimentamos o auxílio do céu. Nós temos que entender que a aprovação, ela nada mais é do que também aquilo que eu já falei várias vezes sobre sofrimento. Ninguém é isento de sofrer, porque faz parte da vida humana. Mas o sofrimento para aqueles que estão em Deus não é algo que eu vivo sozinho, eu vivo com o Senhor. Logo, o Senhor que nos colocou em comunhão com os anjos, em comunhão com eles fazem questão de estar conosco nas nossas provas. Veja o que Pseudo Dionísio nos fala a respeito dos anjos. Ele diz assim, ó, na sua obra Hierarquia Celeste: foram os santos anjos que guiaram os nossos antepassados em direção às realidades divinas.
tanto nos tempos que precedem a lei, como no tempo da lei. Então, antes do Antigo Testamento, antes até mesmo da aliança, antes de ter o povo de Israel com Abraão sozinho, os anjos já eram presentes. Quando Deus deu as 10 tábuas da lei, os 10 mandamentos nas 2 tábuas da lei a Moisés, e mesmo depois. Tanto na prescrição a eles de regras, de conduta, desviando-os de uma vida repleta de erros e de pecados, assim como na revelação da interpretação da santa hierarquia e das visões secretas, dos mistérios que não são deste mundo, como também ainda na revelação das profecias divinas. A palavra diz: vós que recebeste a lei por meio de ministério de anjos e não guardastes. E de outras vezes este viu claramente numa visão cerca da hora de Noa que um anjo de Deus se apresentava diante dele e dizia: oi, Cornélio. Então o Pseudo Dionísio vai dizer para nós: os anjos estão presentes na vida daqueles que buscam a Deus. Então, Gideão, por primeiro, ele está angustiado, e provavelmente ele tinha feito todas as suas orações. Você sabe muito bem que o judeu, a primeira coisa que ele faz é o Beracá, e o Beracá nada mais é do que uma oração matinal às 5 horas da manhã, em que ele louva, agradece a Deus por tudo aquilo que ele realizou e fez na vida dele e vai fazer. Então, a oração de bênção, Beracá significa oração de bênção. E depois ele foi para a labuta, ele foi para tudo ou nada, para poder guardar a comida para os seus pais, porque ele sabia que poderia não ter comida. Então ele está malhando o trigo no lagar, escondido dos madianitas, e o anjo aparece a ele, bem no seu secreto. Rafael, você está dizendo então que o anjo ele conhece o meu secreto? Não, o teu secreto com Deus não, mas o teu secreto de adoração, onde você entra na sala do trono, quando você fecha a porta do teu quarto, ali você encontra o Senhor. Nós já falamos disso, né? Que quando eu estou diante de Deus no seu trono, eu não estou sozinho com Ele. Eu tenho uma comunidade inteira que reza comigo. Eu tenho os santos anjos e os santos que intercedem profundamente por mim. Então é por isso, o anjo veio no momento mais difícil da vida dele. Então o anjo fala assim para ele. Ele fala assim: então eu te peço, meu Senhor, como posso salvar Israel? Meu clã é o mais fraco em Manassés, eu sou o último na casa de meu pai. O Senhor então disse: eu estarei contigo e tu vencerás Madian como se ele fosse um só homem. E Gideão disse: se eu encontrei graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que és tu que me fala. Não te afastes daqui, rogo-te até que volte e traga a minha oferenda e deposite diante de ti. O anjo respondeu: vai, e eu esperarei até que você volte. Ele saiu, preparou um cabrito com um almude de farinha, fez pães sem fermentos, pôs a carne no cesto, caldo de vasilha e trouxe para o debaixo do terebinto. Quando se aproximava, o anjo do Senhor disse: toma a carne e os pães sem fermento, coloca-os sobre a pedra, derrama o caldo sobre eles. E Gideão assim fez. Então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que tinha na mão e tocou a carne sem fermento. O fogo se ergueu da pedra e devorou a carne, os pães, e o anjo do Senhor desapareceu aos seus olhos. Então Gideão viu que era o anjo do Senhor e exclamou: ah, meu Senhor, eu vi o anjo do Senhor em sua face. Mas o Senhor disse: a paz esteja contigo, não temas, não morrerás. Gideão ergueu ali um altar ao Senhor e o chamou: o Senhor é paz. Veja, Gideão, ele olha para o anjo e diz: é um servo do Senhor, eu vou oferecer algo para ele. Então ele corre para dentro, prepara o cabrito, prepara a farinha, prepara tudo e vai ofertar. Na verdade, o que ele fez foi um sacrifício de oblação. E ele vai fazer isso ao anjo. Olha, o sacrifício de oblação era um sacrifício de adoração a Deus. Então o Gideão, ele está indo para o quê? Adorar a Deus através daquele anjo. Mas o anjo de longe diz: não. Pare aí, coloque sobre o altar. Derrama o caldo no altar. E aí ele pega o cajado, porque esse anjo é anjo de autoridade, com a ponta do cajado dele, ele toca e faz o fogo. E ele desaparece. Por que ele desaparece? Porque o anjo não toma o lugar da adoração de Deus. O anjo de Deus, ele pode receber a tua oferta, mas a oferta não é para ele. A oferta do anjo é colocar no altar de Deus. O anjo de Deus pode escutar as tuas orações, ele pode rezar por você, ele pode pedir por você, mas ele vai sempre nos levar ao lugar da adoração com Deus. É maravilhoso quando a gente olha essa história de Gideão e a gente vê como que os santos anjos entendem o lugar deles. Então,
qual que é a relação que nós temos entre o anjo e a vida de oração? A relação é que o anjo ele pode nos ensinar o verdadeiro relacionamento com Deus. O anjo ele pode nos ensinar a verdadeira adoração. Outra coisa que o anjo faz com Gideão, ele faz Gideão se tornar aquilo que ele é. Gideão era medroso, Gideão estava fazendo as coisas escondido, Gideão tinha medo do que poderia acontecer com ele, mas o anjo diz: atento, valente guerreiro, o Senhor está contigo, o Senhor está contigo. Vai com a força que te anima. Mas veja, ele estava sem força, como que é a força que me anima? E dentro dessa realidade ainda, é interessante ver o que a teologia nos ensina a respeito dos anjos, é que esses nossos irmãos, eles nos são propícios para nos ajudar a nos tornar aquilo que nós somos. O anjo, o desejo do teu anjo da guarda, o desejo dos anjos de Deus na tua vida, na minha vida, é que eu me torne o Rafael que Deus sonhou. Existe uma força em mim, existe uma força em você, que faz com que essa força, a gente sabe qual é, que Jesus ele já fala que força que é essa, quando Jesus diz: recebereis a força do alto e dareis testemunho de mim, perante mim, diante de todas as nações. Quer dizer, essa força é o Espírito de Deus que habita dentro de nós. Existe uma força dentro de nós capaz de acalmar as ondas mais tortuosas, mais escandalosas e mais tenebrosas da nossa vida. Nós podemos enfrentar provações, podemos enfrentar exércitos. E aí o anjo de Deus, o Senhor, ele não quer que as minhas batalhas sejam feitas no escondimento, em trincheiras. Deus te coloca a espada na tua mão para você enfrentar aquilo que tem que enfrentar. Nós falávamos na outra aula, se você tem que passar por alguma coisa, você vai passar. Ele vai estar contigo. Você não vai desviar nem para a direita nem para a esquerda. Vai passar. Lembra da profecia que o Senhor fala a Jeremias, né? Eis que te constituo hoje como um arado triturador, que você vai aplainar as colinas. Você vai colocar reto tudo aquilo que está torto. Então, assim, existe uma força dentro de nós capaz de mover montanhas por causa daquilo que tem dentro, por causa daquele que está dentro, não daquilo, daquele que está dentro de nós, né? Então, veja, ainda a Pseudo Dionísio continua dizendo para nós: há de se cogitar que a tradição escriturística afirma que os mandamentos da lei foram transmitidos diretamente por Deus a Moisés. Certamente, mas as Sagradas Escrituras, assim se exprimem, é para que não ignoremos que essas prescrições são próprias da imagem da lei divina. A teologia ensina sabiamente que essas prescrições vieram até nós por meio e intermédio dos santos anjos, para que, por ordem instituída pelo divino legislador, nos ensine que é por intermédio dos seres hierarquicamente superiores que se elevam espiritualmente para o divino Deus aqueles que lhes são inferiores. Veja, os anjos, eles colaboram com Deus para que o propósito de Deus aconteça na terra. Então, os anjos, eles são nossos mestres, eles podem nos ensinar, são os nossos companheiros, são nossos amigos, são nossos guardiões, são nossos protetores, mas sobretudo, são nossos companheiros de adoração, são os nossos parceiros, são os nossos irmãos, que quando nós dobramos o joelho, Ele está conosco. Nesse quarto, com a idade de 9 anos de idade, eu descobri que Deus era meu pai no dia dos pais, né? Eu fui criado com meu tio, que eu chamo de pai, mas meu pai biológico me abandonou quando minha mãe ficou grávida de mim. E eu tenho essa ligação profunda com os anjos, meus irmãos. Era para me chamar Marcos Aurélio, mas eu me chamo Rafael por quê? Porque quando eu era criança, quando eu nasci, minha mãe teve eu com 6 meses de idade, estava morrendo. A freira, minha mãe ficou 15 dias na UTI, eu fui conhecer minha mãe só depois, minha mãe foi me ver só depois de muito tempo. E aí uma freira estava passando por ali e disse para minha mãe: olha, a senhora não quer batizar essa criança? E minha mãe falou: olha, se a senhora puder salvar ela, pode. E eu fui batizado com contra-gotas. E aí a freira falou: como que ele vai se chamar? Minha mãe disse lá no UTI: ele vai chamar Marcos Aurélio. E a freira falou: não, coloca o nome dele de Rafael, porque o anjo Rafael vai ser o padrinho dele, o arcanjo vai ser o padrinho dele, e esse menino vai conviver com os anjos. Então, desde o meu nascimento, eu tenho essa ligação profunda com os santos anjos, e é por isso que tenho esse cajado dos anjos, né? Esse modo de falar dos anjos que vocês conhecem muito bem, porque eu convivo como você convive, e sou muito grato a eles por tudo aquilo que eles realizaram e fizeram em minha vida.
Então nesse quarto um dia eu estava escutando a palavra, lendo a palavra e vi a passagem de Jeremias. E na passagem de Jeremias ali, o Senhor dizia: antes de você nascer, esse gerado do ventre da tua mãe te conheci. Foi nesse quarto que Deus me visitou a primeira vez, com 9 anos de idade. Então eu estou falando do meu secreto, da minha casa, do meu humilde casa, aqui aonde eu vivi a minha infância, aonde eu chorei, aonde eu me alegrei, aonde eu rezei. Foi nesse quarto que eu dormia com meu irmão, que eu já contei a história várias vezes para vocês, que eu fazia xixi nele toda noite e ele nunca me rejeitou. Foi aqui, nesse quarto, que eu comecei a aprender sobre secreto, sobre adoração, ainda com a idade de 9 anos. Então eu te trago mesmo para dentro da intimidade. Você vai escutar alguns barulhos, porque aqui do lado tem uma madeireira, aqui do lado tem um galinheiro, lá no fundo tem um moço que está trabalhando, bem caseiro mesmo. Olha o barulho, né? Mas eu quis fazer, para primeiro fazer a aula com vocês, e segundo, não deixar com que vocês ficassem distantes de mim. Eu gostaria muito que a minha vida também fosse muito próxima ainda de vocês. Então é isso, os anjos eles estão conosco, a oração, a adoração. Então, se você se sente fraco, se você se sente com medo, se está ficando difícil a situação na tua vida, eu te convido a fazer o seguinte: hoje, acenda uma vela para o teu anjo da guarda. E pode acender vela, gente, quantas vezes você quiser, na onde você puder, tá? É dentro de casa que acende vela, viu? Coloca uma vela, faça uma oração, peça para o teu anjo te ajudar, para ele interceder junto a Deus por você, para que também ele possa te ensinar também os caminhos do Senhor, assim como ensinou Gideão, para que ele possa nos ensinar a verdadeira adoração, para que nós possamos ofertar a Deus tudo o que nós temos e somos. Quero orar pela tua vida. Senhor Deus, que enviou o seu anjo para levantar Gideão no meio da sua vergonha para salvar Israel. Eu quero te pedir que nesse momento, assim como o Senhor me escutou várias vezes dentro desse quarto aqui, o Senhor possa se levantar mais uma vez e se colocar na vida daqueles que estão me escutando, os meus alunos. E que o anjo que me guardou, que esteve comigo, possa nesse momento agora visitar cada um de vocês. E que vocês possam levar ao anjo do Senhor as suas ofertas, aquilo que você tem em mãos. Porque Deus quer construir um altar na tua casa, na tua vida. Deixa Deus construir altares, para que Ele possa se revelar e que você possa experimentar isso. Eu declaro no nome de Jesus que toda fraqueza, que todo desânimo, que toda tristeza, que toda incerteza, que toda vergonha será nesse momento agora queimado pela ponta do cajado do anjo que o Senhor está enviando para poder cuidar de você agora. Que o anjo de Deus possa ir à tua frente para te guardar, que ele possa cuidar de você e que você possa se tornar um homem, você pode se tornar uma mulher melhor, adorador, íntimos de Deus no Senhor. Que o Senhor te abençoe muito. Obrigado. Chame mais pessoas para participar da nossa comunidade e eu estou preparando coisas tremendas para vocês. Deus abençoe muito, viu? Obrigado mais uma vez.